E agora, para mais informações, é um prazer receber no estúdio Dan Perry, analista de assuntos internacionais e ex-editor da Associated Press para Europa e Oriente Médio, e o analista de segurança Jonathan Regev. Senhores, muito obrigada por estarem aqui no estúdio. Parece quase contraditório falar sobre um cessar-fogo quando também estamos falando sobre drones explosivos, foguetes e zonas de segurança. Dan, o que você acha da situação no local e das tentativas diplomáticas para resolvê-la? Na melhor hipótese, um cessar-fogo parcial. E isso só existiu por causa de algo que você pode dizer que é um pecado original, que é o fato de os iranianos terem insistido em um cessar-fogo no Líbano para que entrassem em negociações com os Estados Unidos, nas quais depois não entraram de boa fé. O que os iranianos farão se o cessar-fogo terminar? Eles vão se retirar de negociações das quais, na prática, já se retiraram? A frente iraniana tem uma dinâmica atual, que é em grande parte voltada para o bloqueio e para forçá-los a sair. A frente libanesa é algo completamente diferente. E em relação a essa frente libanesa, é incrivelmente útil e proveitosa, mas o governo do Líbano parece estar do lado, bem, A, da racionalidade, B, de Israel, C, dos interesses do Líbano, que são se livrar do Hezbollah. A zona de contenção israelense tem como objetivo evitar infiltrações vindas do Líbano, que representam um grande perigo. Mas nunca foram o principal foco. O principal eram os foguetes, e foguetes que podem ser lançados de mais ao norte. Israel não tem intenção de ocupar todo o Líbano. O Líbano deseja desarmar o Hezbollah, mas no último ano e meio mostrou que não consegue. E, portanto, essas conversas que estão acontecendo sob a mediação dos Estados Unidos com o Líbano são incrivelmente importantes. E hoje Joseph Owen defendeu essas conversas, dizendo que elas estão sendo feitas com a aquiescência do presidente do parlamento libanês, Barry, que é xiita e que é semi-alinhado com o Hezbollah. Todos esses são sinais muito bons. Isso se resume a algo fundamental. O Líbano não consegue, mas quer e deveria querer, pois o Hezbollah ridiculariza o Estado libanês. Por isso, precisam pedir ajuda. Se eles não quiserem ajuda de Israel, e Israel também não quer ser forçado a manter tropas em solo no norte do Líbano, no Vale do Beqov, outro tipo de ajuda será necessário. E claro, aí você começa a entrar em cenários que parecem improváveis, como europeus, americanos ou sírios, e há muita tensão no Líbano sobre o possível envolvimento dos sírios. Mas alguém precisa agir, senão o Hezbollah continuará. O chefe das Forças Armadas de Israel pode afirmar que não tolera ataques, mas só pode revidar. O Hezbollah já mostrou que é resiliente o suficiente para suportar até mesmo as retaliações mais inteligentes e impactantes de Israel, como a Operação Biper, como a decapitação de sua liderança. Acho que o Líbano precisa pedir ajuda e o mundo deve ver isso como um problema internacional, mesmo sem querer outro atoleiro no Oriente Médio. O Hezbollah pode ser derrotado devido às mudanças recentes, pois perdeu a rota de armas do Irã pela Síria, mas será preciso uma força maior que a do Líbano. Quem mais poderia realisticamente ajudar Jonathan no desarmamento do Hezbollah, além das forças de defesa de Israel? Realisticamente, acho que há duas potências que talvez poderiam fazer isso. Os Estados Unidos, que são, claro, a principal superpotência, e a França, simplesmente porque a França tem seus próprios interesses no Líbano e também tem, eu diria, uma certa simpatia pelo Líbano. Tudo isso é verdade, mas não vejo ninguém se apressando para intervir. E se você disser a qualquer americano ou francês que eles deveriam vir ao Líbano e ajudar, eles vão te lembrar que, nos anos 80, centenas e centenas de soldados americanos e franceses foram mortos em ataques realizados pelo Hezbollah. Então, a França, por exemplo, que eu realmente acredito que tem muita boa fé e esperança de resolver a situação, de tirar o Hezbollah, acho que eles se sentem muito mais confortáveis sentados em Paris, dizendo que o Hezbollah deveria se desmilitarizar e que Israel não deveria atacar o Líbano. Tudo isso é verdade, mas alguém tem que fazer. Acho que a França seria uma boa opção. Não vejo eles fazendo isso. E a legião estrangeira deles, tão famosa e celebrada em músicas e histórias? Muito, muito boa. Eles são muito bons. Você os vê entrando? Com certeza. Eles já atuaram na África. Aliás, os Estados Unidos e a França, quando tinham tropas no Líbano nos anos 1980, e essas tropas foram mortas em ataques do Hezbollah, basicamente atentados suicidas, mas morreram em combate,
Trata-se de 50 mil soldados que devem entrar no Vale do Beca para eliminar criminosos, cenário distinto do que o Ocidente e o Líbano já concordaram.